Saudações em Cristo Jesus. E hoje vamos meditar aqui em algo que é um pouco curioso, né? Você já percebeu que em velórios, que se é um velório de crente, né, um evangelho pentecostal, mais ainda, é difícil ter choro? Já percebeu isso? Quanto a católicos e outras tradicionais, tem muito choro. O que é a saudade, né? Que vai dar saudade, a perda. Mas eu quero falar de saudade. Que saudade ela é uma prova, né? Da ausência de quem amamos, ou de um lugar que nós gostamos. E a gente sente aquela falta e dá saudade. Mas quanto a um ente querido que a gente perde? Por quê que nós somos diferentes? Porque a gente aprende na palavra. Toda palavra ela tem um consolo, ela ensina, né? Nós temos em Salmo 35, que diz a palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Né? Mateus 5,4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E a gente aprende que aquela pessoa que morreu em Cristo, ela vai estar num lugar melhor que aqui. Ela vai estar ali, não sei, de Abraão, né? Está garantida. E a Bíblia promete que nós nos veremos de novo, né? Então é por isso que a gente se consola. Eu nunca tinha perdido familiares, perdi minha mãe há uns 5 anos atrás, meu pai há 2 anos, vai fazer agora o mês que vem, que estamos em 2026, e eu não consegui chorar em nenhum dos velórios, né? Eu ocupado ali em servir as pessoas, tudo, mas não conseguia, eu fiquei trancado, e sabendo que eles estariam num bom lugar, pela prova do conhecimento da palavra, né? Mas depois, dias depois, eu estava sozinho por aqui e eu caí num choro. Não posso dizer que é a saudade, mas talvez a falta de ter convivido mais tempo. Aí você começa a analisar que perdeu tempo, não aproveitou os melhores momentos, né? Deixou de estar junto com a pessoa que você tem saudade. E assim por diante. Então aí vem, quase que não é um arrependimento, né? Um remorso talvez, né? Tem diferença isso. Mas a saudade fica, né? Que a pessoa você não vai mais ver. Então a saudade é o quê? Ela é a ausência, né? É a prova da ausência, né? Daqueles que amamos. Mas eu queria frisar isso com você. Porque nós, crentes, né? Eu sou mais, conheço mais os pentecostais, neopentecostais, não choram. Por quê? Porque eles conhecem a Bíblia e sabem que o nosso consolo, o Senhor nos enviou um Consolador, Jesus. Ele disse: eu vou para o Pai e vos enviarei um Consolador, que virá convosco para sempre, né? Que é o Espírito de verdade, o Espírito Santo. E ele nos consola. E nós procuramos não focar na perda ou lá na saudade. A gente procura focar naquilo que nós temos de promessa, que nós vamos encontrar, nós vamos nos ver, né? Então isso é muito bom. E quando nós cremos que uma pessoa ela foi salva, então nós temos essa tranquilidade. No meu caso, meu pai, eu tinha uma dúvida. E eu tenho um modo de Deus falar comigo particular pela empresa e pela igreja ele nunca tinha falado. Assim, na minha vida particular, envolvido nisso. E aí eu tinha aquela dúvida. Uns 3 meses depois, né? Nós estávamos numa aula de teologia e eu comentei com o professor, né, com o pastor, sobre esse sonho que eu tive. E ele
discerniu ali no momento, e eu posso dizer que foi Deus, porque ele não sabia como Deus falava comigo para revelar em sonhos certas coisas sobre minha vida particular, sobre a empresa. E daí quando ele revelou ali, ele falou o que seria, quando eu contei o sonho, eu voltei naquilo, então tá certo, porque particular é assim, pela empresa é assim, e isso é pela igreja. E eu fiquei tranquilo e confortado. Então, estou com um pouco de tosse. A gente acaba não sentindo a saudade que nós focamos lá no reino, na salvação. Como também eu tive um sonho que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Uma pessoa da minha família que eu vi lá que não estava salvo e eu não poderia fazer nada. E depois eu consegui falar com ela, mas eu falo no próximo vídeo. Hoje nós estamos falando de saudade, então o foco é por que nós não choramos em velórios e temos um comportamento diferente. A maioria, né? Não é todos. É por causa do conhecimento da palavra e das promessas que nós temos do Consolador. Então é só tirar essa dúvida para alguém que tem essa dúvida, né? Porque às vezes penso que a gente não tem amor. Pelo contrário. É um amor diferente e grande que nós cremos naquele que é o amor. Amém? Fica isso para seu conhecimento, sua meditação e que Deus vos abençoe.